aquilo ali não é o suficiente, né, para o tipo de liberdade que eles querem. Um ponto que é interessante para ver é que às vezes se liga muito hoje principalmente está se ligando muito a luta dos curdos à resistência ao Estado Islâmico, né? Mas essa não é a única questão para eles. Na verdade, o Estado Islâmico é uma das barreiras que eles precisam, né, ultrapassar para que eles possam se organizar, continuar se organizando do modo como eles querem. Mas a luta maior deles, que começa antes, ela tem a ver com esse tipo, né, de libertação dos curdos e a formação do que eles chamam de confederalismo democrático. Então é importante porque quando entra, por exemplo, Estados Unidos, Rússia, né, no meio de tudo isso, eles estão entrando por uma única questão, né? No fim a gente sabe que é o petróleo, mas eles vão utilizar o Estado Islâmico, né? Como a desculpa, nós vamos aqui lutar contra o terror. E aí, às vezes, se tem uma confusão de que a luta dos curdos é apenas contra o Estado Islâmico, mas esse é um aspecto, uma das faces, né? Dentro de todo esse processo, as mulheres, elas vêm se organizando, não é de hoje. O movimento de esquerda ali dos curdos, não só dos curdos, mas também de toda aquela região, também se organiza há algum tempo. Então, por exemplo, experiência de assembleias, né, de se organizar em comunas, de formar autodefesa, que hoje está acontecendo em Rojava, já foram praticadas pela esquerda. Então, como era um povo que vivia com outras leis que não a deles, que tinham que estudar outras línguas que não eram a deles, que tinham de aprender outra cultura que não eram a deles, a esquerda ela começou a fazer um trabalho de base no sentido de trabalhar com o povo a perspectiva de se organizar por eles mesmos. Então, desde 2009, eles já formavam nesses espaços assembleias, comunas por rua de curdos ou por bairro, né? E aí agora, a partir de 2012, com os conflitos da Síria, né, eles entram, a princípio, eles entram ao lado do Exército Livre da Síria, mas eles depois racham, daí em 2012, quando eles passam a defender a região de Rojava. E aí, a partir disso, eles colocam ainda mais em prática ali no território esse tipo de organização. Então, hoje, o que a gente tem de conhecimento do que acontece lá é pelo que foi publicado, e várias dessas publicações vêm dos militantes de lá. Então, são grupos, por exemplo, em relação à questão das mulheres, grupos feministas da Europa foram até lá, e aí eles tentam levantar essas informações, eles fazem as entrevistas e aí vão compilando esse material, que é o que se tem hoje de escrito e traduzido aqui no Brasil. O tipo de organização é uma tentativa de ser isso, né? Então eles se organizam ali nas 3 regiões de Rojava. Rojava é aquele território, né, norte da Síria, e tem ali 3, o que eles chamam de 3 cantões, que seriam 3 cidades. A princípio, então, seriam esses 3, né, Afrin, Kobene e Cizre. Nessas 3 regiões que eles estão tendo essa experiência de autonomia. Então, lá não existe um governo, não é um governo como a gente entende aqui, né? Existe um conselho tipo como um parlamento geral, mas a organização vai se dando pelo que eles chamam de comunas e assembleias. Então, por exemplo, de 50 famílias que estão ali a 150 famílias, forma uma assembleia, forma uma comuna. Dessas famílias, eles vão mandar representantes para o Conselho Popular, que daí é um conjunto de várias comunas, ou seja, de conjuntos de várias famílias. E assim eles vão fazendo até chegar no Conselho Geral, né? Existe um governo que
que eles chamam de oficial, mas que não tem governado, que existia antes, né, de todo esse conflito, que surge no Irã, quando os iranianos, também numa tentativa de utilizar os curdos contra os vizinhos, né, fala, não, vocês podem ter um governo de vocês, que é chamado governo do Kurdistão, né, mas ele não é o que a gente conhece, não tem poder, então tudo que é decidido lá nas ruas, e o que vem das outras esferas, né, do Conselho Geral, e chega ali nas pequenas comunas, pode ser vetado, pode ser mudado, né? Outra coisa que eles investem bastante é o que eles chamam de autodefesa. Então, os militantes de esquerda, eles têm tentado construir a autodefesa do povo. Então, o povo passa a se organizar para se autodefender, não só do Estado Islâmico, mas também de outros, né, externos que forem contra, né, o que eles têm como ideal. Então, esses são alguns elementos. Isso, né, esse trabalho de base, que a gente chama de trabalho de base, essa tentativa de transformação, ela já era praticada, assim como as mulheres, né? As mulheres, elas não é que agora, com toda essa revolução, com a guerra que está tendo, elas foram lá e do nada pegaram em armas. Mas já tem décadas que as mulheres têm feito um trabalho, né, de se reunir com outras mulheres. Elas têm desafios imensos, porque lá, por exemplo, é legalizado casamento forçado das mulheres, casamento das meninas desde pequenas, né? O crime de honra lá também é legalizado. Questão do estupro, crime de honra. Quando o marido, por exemplo, se ele acusar que a mulher traiu ele ou que fez alguma coisa, ele pode matar. Isso é legalizado. Então elas têm tinham muitos desafios. Além do fato de que o índice de feminicídio, de morte, era muito grande, um pouco impulsionado pelos crimes, né, de honra. Estupro também números altíssimos. Então era uma necessidade de sobrevivência que elas começassem a se organizar. E aí elas começam a se organizar, a formar assembleias, a formar espaços, grupos onde elas pudessem se encontrar entre elas e passassem a discutir as coisas. Isso, né? Tudo isso está num estágio ideal? Não, claro que não. E elas ainda estão lutando, brigando, né, para transformar o machismo, para transformar ali a sociedade, os próprios homens, né, transformar toda essa mentalidade. Não está no estágio ideal, mas o que é relatado pelas combatentes e entrevistas de militantes é que hoje, em comparação com o que teve lá com o que tinha antes, os homens já olham e já falam, nossa, é possível, né? E existe uma ideia de que é preciso que essas mulheres estejam na luta, algo que se criou bastante assim. Então está caminhando. O que a gente precisa levar em consideração quando a gente faz qualquer tipo de análise é que é um processo em construção. Quando se fala da revolução dos curdos, nós não estamos falando da briga deles contra o Estado Islâmico, nós estamos falando do que eles estão construindo ali, da autonomia que eles querem, do fato deles terem transformado a luta pela libertação, não só em libertação, tipo, a gente se liberta, se faz uma nação e pronto, não. Eles passaram para um processo revolucionário quando eles disseram, a libertação não é a única coisa que a gente precisa se organizar de uma outra forma, a gente precisa entender que o Estado é uma ameaça, então nós não queremos nos organizar por um Estado, né? Que aí surge o que as mulheres vão dizer. Então, se a gente não quer um Estado, a gente também precisa acabar com o patriarcado, que está ligado ao Estado. E aí se entende, as mulheres entendem que a luta contra o Estado e contra o capitalismo
também precisa ser uma luta, né, contra o patriarcado. Então são esses elementos que estão que a gente leva em consideração quando a gente chama de revolução. Não é a mera resistência ao Estado Islâmico ou o fato de dizer que quer libertação, mas de querer libertação para construir outra coisa, para construir um mundo sem Estado, para construir um mundo sem capitalismo, sem patriarcado, que ainda não está, sabe? Eles estão em processo de organização, né? O que eu ia dizer é entender isso. Pode ser que depois resulte em outra coisa que não o que se pensou, que não o projeto que eles têm, né? Mas o fato de já estarem tentando construir isso, né, é o que a gente, para nós, é o que a gente deve reivindicar para a esquerda, né, como experiência revolucionária do século XXI. E muito mais para as mulheres, porque elas passam a questionar um feminismo que não é o delas. Então elas dizem assim, olha, nós somos feministas, nós lemos as mulheres feministas da Europa, mas o nosso feminismo não pode ser europeu, porque ele não corresponde à nossa realidade. Então hoje, por exemplo, elas entendem que o feminismo delas é a partir da realidade de Rojava, a partir da realidade das curdas, e elas estão se organizando para reestudar a história de um outro modo. Hoje, o que eles têm de material, de ensino, de educação, elas fizeram uma análise e elas propuseram mudanças para que se considerasse a perspectiva das mulheres, né? Então, são esses elementos ali de organização, como elas estão se organizando, que mostram, né, o tipo de feminismo que elas estão fazendo e por que elas estão sendo protagonistas. Então o protagonismo é desde lá, pegar nas armas, mas também ali no povo que não está pegando em armas, fazer uma organização, né? Propor outro tipo de organização. Atualmente, por exemplo, elas estão construindo um pequeno bairro que é para acolher mulheres vítimas de violência, por exemplo, que são mulheres que não podem simplesmente acusar o marido, mas precisam de proteção, então elas têm esse tipo de trabalho. Escolas onde o ensino vai ser, né, uma discussão de gênero também. Então, só esses elementos para a gente depois ir para o debate, tá? O que nos leva a reivindicar o movimento dos curdos como uma experiência revolucionária, então, é também a luta contra o Estado, entendendo que o Estado é essa estrutura opressiva que cerceia a liberdade e retira a autonomia das mulheres e homens curdos. Quando os curdos propõem o confederalismo democrático, a autogestão, a autodefesa do povo, a quebra das hierarquias, da burocratização partidária, do centralismo do poder, via horizontalidade e uma organização de baixo para cima, entendemos que eles estão avançando para a construção de um povo forte e de um mundo mais libertário. E por que devemos abraçar as mulheres curdas? Devemos abraçar as mulheres curdas porque elas nos trazem um exemplo concreto de que a luta das mulheres precisa passar pela auto-organização, que é uma necessidade, que a luta das mulheres precisa ser combativa, inclusive pegando em armas e construindo frentes de batalhas, e que a luta das mulheres precisa ser agora, porque é urgente agora, que essas mulheres devem estar inseridas em todos os espaços de organização social e que elas devem lutar pela igualdade. Também nos mostram as mulheres curdas que a revolução das mulheres precisa estar dentro da própria revolução, do próprio processo revolucionário enquanto ele ocorre, que não devemos esperar que a revolução termine para que a gente transforme a cultura machista ou derrube o patriarcado. As mulheres curdas nos mostram que é preciso derrubar o patriarcado, derrubar o Estado e derrubar o sistema capitalista um ao lado do outro, que uma luta não deve estar desvinculada da outra. As mulheres curdas
contribuem dessa forma para a luta das mulheres em todo o mundo e nos dão lições valiosas de um feminismo que parte da sua realidade concreta. Por isso, viva as mulheres curdas, viva a luta das mulheres em todo o mundo. E como dizia Bakunin, viva a rebeldia, a mãe de toda a liberdade. Natırsız kuçkenin hovan, Natırsız kuçken olan, em derhinin caha kalan, hem derhiniş aha kalan, Biji biji rojava, bişi roşava, Jiboy te canime feda, boy de canime feda, Erişen dijmen bulgala, erişen düşmün bunlara, Kurnomala ve hava